Porém, recentemente, geofísicos estavam muito intrigados com... Olá, eu sou a Carol Valadares, esse é o Ponto Científica e hoje vamos falar sobre Theia. O que foi Theia? Quem era Theia? E se você não ouviu falar, você vai saber agora. Bem, Theia foi um planeta que existiu no nosso sistema solar. Sim, existiu no passado. Como assim? De acordo com a teoria do grande impacto, na formação do nosso sistema solar, onde os planetas estavam se formando, Theia seria um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, que estaria se formando na mesma órbita do nosso planeta Terra. E para entender melhor essa formação, a historinha de Theia, vamos falar sobre o disco de acreção, que é o que? É uma quantidade extraordinária de matéria orbitando em torno de um ponto maior, um objeto maior, mais denso, mais concentrado de matéria, que seria mais ou menos uma estrela jovem, uma estrela que está se formando, que está nascendo. Sendo assim, você tem como exemplo o nosso sistema solar. Que foi o que aconteceu aqui. O Sol estava se formando devido à quantidade imensa de matéria lá no campo de acreção, e aí a matéria que está em órbita, ou seja, cerca de a maior quantidade assim, de matéria está concentrada no Sol, em sua formação. E o restante, que é muito pouco comparado com a quantidade que está formando o Sol, ela vai formando os outros corpos em volta desse grande corpo. Então eles vão orbitando essa quantidade extraordinária de matéria, e aí o disco de acreção vai agindo toda uma atividade gravitacional e tudo mais, e vai formando os corpos. Então nessa formação, né, com o Sol e os outros planetas e os outros demais corpos do nosso sistema solar, foi se formando a Terra, né, e Theia. E nessa teoria diz que Theia estaria na mesma órbita da Terra, como eu citei anteriormente. E quando os planetas estavam em formação, eles começaram a varrer as suas órbitas, né? Como assim? Todos os corpos que estavam lá, os pequenos corpos, matérias, detritos, tudo mais, que estavam ali em sua órbita, os planetas eles começaram a varrer, a capturar, ou até mesmo dependendo da ação gravitacional, a lançar o corpo. Mas o que aconteceu? Quanto mais esse planeta vai varrendo o espaço, vai agregando mais matéria em sua constituição, maior ele fica, maior força gravitacional ele exerce. E isso foi ocorrendo aí com todos os nossos planetinhas do nosso sistema solar, e esse processo deixou Theia completamente desorientado por conta dessas ações. E aí acabou chocando com a Terra. Porém, essa história tem um final feliz. Graças a essa colisão, o núcleo ferroso de Theia se fundiu com um da Terra. E os demais detritos lançados para o espaço sofreram também seu processo de acreção, e assim nasceu a nossa querida, maravilhosa Lua. E graças a Theia e o seu colisão com o nosso planetinha, ela nos presenteou com a Lua e também com grandes quantidades de nitrogênio, enxofre e carbono. Porém, recentemente, geofísicos estavam muito e ainda estão muito intrigados com duas enormes bolhas de matéria encontrada no nosso manto da Terra. Caso queira saber onde fica o manto da Terra, tem vídeo aqui no canal, mas eu vou dar um spoiler. Crosta, manto, núcleo da Terra. Então, a Terra aqui é a crostinha, aí aqui está o manto, aqui está o núcleo externo e o núcleo interno. Obviamente, há algumas camadinhas dentro do manto, mas é manto. Então, no manto da Terra, foram encontradas duas bolhas enormes de massa, de matéria, e aí pesquisas dizem que pode ser resquícios de Theia. Quando eu comentei sobre isso com meu pai, que nós conversamos muito sobre ciências aqui em casa, ele logo me disse uma coisa que eu achei que faz muito sentido e é muito legal essa analogia. Quando você pega ingredientes para bater um bolo e não bate direito, sempre ficam pedaços ali, ou de manteiga, ou de um outro material, de outro componente, né? E que no caso faz muito sentido quando ele falou isso relacionando a Theia. Ok,
momento de reflexão. E como isso afeta o nosso planeta? Bem, essas bolhas subterrâneas podem estar causando anomalias no nosso campo magnético, mais especificamente no Atlântico Sul. O problema é que essa fenda localizada na América do Sul e na África do Sul anda causando estragos em satélites e naves espaciais que passam sobre ela. E piora, ela anda interferindo nos níveis de radiação solar que o planeta recebe e aumenta a quantidade de partículas solares que passam pelo campo magnético, o que pode causar mau funcionamento em computadores e circuitos. Nada vem de graça, né? Então, porém, por mais que essa teoria seja muito sedutora, muito interessante imaginar que ainda há partes de Theia aqui dentro do nosso planeta, já sabemos que há na superfície, a Lua e tudo mais, mas aqui dentro do manto é muito, muito, muito fascinante, porém ainda é uma teoria, porque ela ainda há certos furos, ainda questões não respondidas, porque é o início, né, é um processo da pesquisa. Então ela ainda vai avançar ainda mais e teremos muito mais respostas daqui para frente. Então, para quem tem interesse em aprofundar ainda mais nesse assunto, pode estar entrando em outros vídeos aqui na internet, principalmente no canal Space Today, que lá ele está falando sobre isso também, está mantendo sempre atualizada a pesquisa. E aí você que tem interesse pode estar aí buscando mais informações por internet afora, em canais confiáveis de divulgação científica. E é isso, um beijo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver ouvido barulhos afora é porque minha família ela é descontrolada e faz muito barulho o tempo todo. Beijo, tchau, tchau.